Chegamos no terceiro tópico da nossa lição, aprendendo com Abraão. Neste tópico e no seguinte, nós estaremos considerando um pouco da experiência desse homem que nós conhecemos como sendo o pai da fé. E vamos perceber que a razão de conhecê-lo como pai da fé se dá por um motivo muito claro e objetivo, mas vamos deixar que a lição vai revelar isso. A primeira pergunta: contra que terrível condição espiritual somos solenemente alertados? A pergunta faz referência que esta é uma condição terrível, né? Dizer eu creio, a gente pode dizer. Inclusive, nós somos convidados a dizer no dia do nosso batismo, né? Sim. Por ocasião da profissão de fé, o pastor pergunta para nós, né, o ancião, aquele que está nos batizando: você crê? Aí eu creio, né? Nós damos esse testemunho. E pode existir uma fé morta na vida daquele que crê corretamente, infelizmente. E isso é muito sério. Imagina, eu creio em toda a verdade, mas eu, com essa simples concordância mental, não introduzi a verdade no meu coração de tal forma que a minha vida seja santificada, o meu caráter seja transformado. E isso é muito sério. Isso é muito preocupante. Talvez quantos, né, não estão no lugar certo, na igreja de Deus, se declarando povo de Deus, mas não tendo as obras correspondentes. Isso é terrível mesmo. E nós precisamos, portanto, nos livrar de tudo aquilo que nos impede, né? E assim, tomar cuidado com o coração dividido, né? Que a gente já falou aqui um pouquinho no tópico anterior. Talvez estamos servindo a dois senhores, né? Eu amo a Cristo, mas também amo ao mundo. E se eu amo ao mundo, eu não amo a Cristo de verdade. E eu não estou refletindo sobre isso, né? Nós precisamos crer, diz a nota, né? Na verdade, de forma que a gente cumpra os princípios dela. E porque senão a nossa crença não nos salvará. Exato. Inclusive aqui faz menção, no texto de Tiago, de que até mesmo os demônios creem. Sim. E qual é a condição deles? Estão perdidos, né? E não apenas creem, como eles estremecem diante do que creem, né? Mas a condição está de completa perdição. Nós podemos crer, isso pode gerar em nós uma sensação de, como disse aqui, de estremecer, de grande temor, mas pode apenas nos impactar até esse ponto. Enquanto não for assimilado na nossa vida e isso se manifestar através de obras práticas, essa fé, ela de fato é uma fé morta. Então, nós precisamos dar um passo além para que a fé realmente possa frutificar no nosso dia a dia, na nossa vida. Como o exemplo de Abraão pode nos motivar? Pergunta B. Esta pergunta aqui talvez seja assim, uma pergunta das mais profundas do estudo, né? A gente entrar no contexto aqui da salvação, nessa relação entre fé e obras. O apóstolo Paulo fala, inclusive, que nós somos justificados pela fé, e Tiago vem trazendo a questão da importância das obras. Eu me lembro que estava estudando um livro sobre a história da Bíblia, e aí o autor do livro traz essa questão, né? Estaria quem correto, Tiago ou Paulo? E a comunidade cristã dos primeiros séculos ali, fazendo ali a definição do cânon bíblico, depois compreende que eles dois estão falando da mesma árvore, né? Sim. Do mesmo cristão, onde a fé é a raiz e as obras são os frutos, né, desta árvore. E no caso de Abraão, ele crê na promessa do Messias, sabia que a sua justificação dependia do sacrifício expiatório de Cristo, e porque ele confiou plenamente em Cristo, na sua justiça perfeita, isso lhe foi creditado. E Abraão, por ter esta fé, porque ele conhecia a Deus, porque ele amava a Deus verdadeiramente, ele teve prazer em fazer a vontade de Deus, em obedecer a Deus. E por isso nós dizemos que ele foi justificado pelas obras, né? E, na verdade, a justificação não é uma recompensa de boas obras,
Nada de bom que eu faço me recomenda a Deus. Nada, absolutamente nada. Mas é porque eu estou sendo salvo, recebendo esse perdão de Deus, é que eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus. A justificação não é recompensa de boas obras. Nunca será, né? Deus oferece primeiro o seu perdão e nós vamos então corresponder a este amor, né, tão grande. E é maravilhoso a gente ver como isso se deu na vida de Abraão. Eu fico pensando, né, em Jesus ali repreendendo os fariseus que tanto falavam que eram filhos de Abraão, né? E Jesus disse para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam as obras de Abraão. Mas Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Olha como Abraão ansiava ver o perdão que lhe era oferecido pelo seu Salvador, ter o privilégio de vê-lo, né, pela fé. E Deus deu esse privilégio para ele na experiência de oferecer Isaac em sacrifício, né? Porque ele, de fato, confiou em Deus. Então, até a nota inicia dizendo: Abraão creu em Deus. Como sabemos que ele creu de fato? Suas obras confirmaram o caráter da fé que tinha, e essa fé lhe foi atribuído como justiça. Então, diante de Deus, que conhece o coração, a fé ali manifestada o justificou, né? Mas para nós, eu não sei, eu não saberia, né, a fé do irmão Lucivaldo, se não fosse pelas obras que ele pratica. E assim para com todos. Nós sabemos que alguém é ímpio pelo que ele fala, pelo que ele faz. Nós sabemos que alguém é justo e temente a Deus pelo que ele faz, pelo que ele fala. Então, é através disso que se manifesta. A verdade, se manifesta de uma forma verdadeira o que está dentro do coração, para o bem ou para o mal. Abraão tinha, né, essa fé verdadeira, portanto, as suas obras foram justas. E tem um ponto muito interessante, irmão Luzilei, no terceiro tópico da nota, diz assim: os seres humanos são justificados pela fé, mas julgados e recompensados de acordo com as suas obras. A gente não pode perder isso de vista, né? O perdão de Deus eu recebo porque eu creio na provisão dele para salvar. Mas eu serei julgado também por aquilo que eu escolhi fazer com a vida que eu recebi de Deus, né? E eu também serei recompensado, né? Na verdade, as boas obras, elas são o galardão da vida eterna, né? Eu vou, de fato, manifestar isso e isso me dará o privilégio de eu permanecer salvo e, por fim, ter a vida eterna, né? Sim. E é maravilhoso a gente entender isso, para que ninguém viva num plano de uma fé que, na verdade, é presunção, como se Deus não esperasse que você correspondesse a esse amor que Ele tem por nós, né? E nós precisamos corresponder com obras de justiça, sim. Exato. É maravilhoso, né? No início, na abertura do tópico, eu fiz menção sobre Abraão, que é conhecido como o pai da fé. Nós sabemos que ele é o pai da fé porque Deus o chamou de uma terra e dizendo: olha, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que te hei de mostrar. E ele foi. Depois disse: pega o seu filho, aquele que já havia nascido na sua velhice, pega o seu filho e oferece ele em sacrifício. Abraão pegou o seu filho e levou para oferecer em sacrifício. Agora, como saberíamos que ele era o pai da fé se, quando Deus o chamou para sair do meio da sua parentela, que era idólatra, eles falassem: não, eu vou ficar aqui. Mas, Senhor, tem tal situação, e tem isso, e tem aquilo que a gente faz, né? Exatamente. É muito difícil, isso não é para mim. Onde já se viu e tal, estou bem estabelecido. Eu não conheço Eu lá. posso fazer a obra aqui mesmo, né? Não conheço lá, no meio de povos idólatras, também idólatras, né? Isso. Já que é para ir ficar no meio de gente idólatra, já fico aqui que eu já conheço, etc. Ou então, pega o seu filho e oferece sacrifício. Não, Senhor, mas olha quanto tempo demorou para ele ser gerado, eu amo muito ele, por que que eu... Não, eu acho que isso não tem nada a ver, não. O Senhor sabe o meu coração, sabe que eu sou fiel e está tudo certo. Mas o que manifesta a fidelidade de Abraão foram exatamente as suas atitudes em relação ao que Deus pediu a ele. Em Deus ele confiou de forma incondicional, né? Isso é claro, especialmente no episódio do seu filho, né? E essa é a verdadeira fé, né? A confiança em Deus que não coloca nenhuma condição, né? Exato. Fica para nós a pergunta reflexiva. Eu e você temos manifestado uma fé semelhante a esta fé manifestada por Abraão? Temos confiado em Deus de tal forma que
as nossas decisões do dia a dia, as nossas palavras e as nossas ações têm estado de acordo com o assim diz o Senhor? Ou temos agido de acordo com este mundo? Quais têm sido as nossas práticas? Vamos refletir sobre isso.